Amado Deus e eterno Pai celestial, neste momento, ó Deus, estamos confiados nas suas misericórdias, na sua graça, Senhor. Nada tenho de bom para oferecer a nenhum homem, como nenhum homem tem nada de bom de si mesmo para oferecer a outro. Só o Senhor tem tudo que é bom e o que necessitamos. Por isso, ó Deus, confiamos no Senhor. O Senhor Jesus Cristo mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. Necessitamos do Senhor. E este momento é a hora que nós mais necessitamos do Senhor. Porque temos uma responsabilidade diante do Senhor, e o Senhor nos responsabilizará por tudo aquilo que vamos falar. Por isso, ó Deus, que o seu Espírito Santo possa estar na liderança de nossas vidas, dando-me, ó Senhor, a sua inspiração, e o Senhor que é conhecedor de cada necessitado aqui nesta noite. Eu não sei como homem a necessidade de cada um, mas o Senhor conhece cada necessitado. O Senhor conhece cada coração. Por isso, Senhor Deus, me coloco em tua presença humildemente para te rogar, Senhor Deus, as suas misericórdias, o poder da tua graça sobre mim e sobre todos nós nesta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite a todos, meus irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. O homem é simplesmente um instrumento, nas mãos de Deus. O Espírito Santo de Deus possa ser o pregador. Agora, o Espírito Santo, eles se servem da instrumentalidade humana, como um profeta de Deus ensina na mensagem, que Deus não tem mãos e não tem boca, a não ser as minhas e as suas. A igreja de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja do Deus vivo, não é uma denominação, mas é um organismo, o qual o Espírito Santo, ele é o cabeça de todos nós. É o nosso líder. O Espírito Santo é o nosso líder, é o nosso profeta, é o profeta de Deus. O Espírito Santo é o mestre, ele é tudo que nós necessitamos. Lucas capítulo 5, a partir do versículo 17. Está escrito: e aconteceu que, num daqueles dias, estava ensinando, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrá-lo e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pusessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama, até ao meio, diante de Jesus. E, vendo ele a fé deles, disse-lhes: homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus?
Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer: os teus pecados te são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra de perdoar pecados. Disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te e toma tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles, e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios. Santo Deus, Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, diante de sua palavra, nós estamos nesta noite. E rogo a Deus que o Senhor abençoe a leitura de sua palavra. E que cada palavra, Senhor, que for expressada aqui nesta noite, seja vivificada pelo Espírito Santo de Deus em nossos corações, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode assentar, meus irmãos. Então, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, quando esteve no seu ministério do Filho do Homem, ministério profético, ele mesmo disse que ele não veio para julgar nem para condenar, mas para perdoar os pecadores. Se alguém ouve as suas palavras, as palavras do Senhor, e não a recebe, não crê, disse o Senhor Jesus: eu não a julgo. Esta mesma palavra que vos tenho pregado, há de julgar naquele dia. No dia do grande juízo de Deus, todos aqueles que ouviram a palavra de Deus e não creram nela, rejeitaram ela, serão condenados por ter descrido da palavra de Deus. Porque descrer da palavra de Deus é um pecado terrível. Este é o único pecado que levará os incrédulos para o inferno. Mas aqueles que crêem na palavra de Deus, aceitam a palavra de Deus, amam a palavra de Deus, obedecem à palavra de Deus, estarão com toda certeza naquele grande dia, sentado com todos os santos redimidos, naquela grande ceia das bodas do Cordeiro, que será de milhares de quilômetros, e todos ali estarão em uma grande festa. Será uma festa espiritual, de gozo, de alegria, de regozijo. Louvado seja Deus. A mensagem do profeta de Deus, intitulada Perdão. Como é bom, né, ser perdoado. Nós já fomos perdoados. Louvado seja Deus. Nós somos perdoados pelo Senhor Jesus Cristo. Muitos desejam ser perdoados, mas têm dificuldade para perdoar. E o perdão de Deus é baseado em quem perdoa. O Senhor Jesus Cristo disse: quando estiverdes orando, se tende alguma coisa contra alguém, perdoai, para que assim o vosso Pai Celestial também vos perdoa.
Porque se nós não perdoamos, o Senhor Jesus Cristo disse, o vosso Pai Celestial também não vos perdoará. Nós carece do perdão de Deus, todos nós. Então, a gente, como homem, como ser humano, às vezes, muitos têm essa dificuldade de perdoar. Mas a palavra de Deus recomenda, nos ensina que nós devemos perdoar. O Senhor Jesus Cristo disse, quando fizeram aquela pergunta para ele, Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que pecar contra mim? Então, 7 vezes 7? Não, 70 vezes 7 ao dia. Misericórdia. Os discípulos, eles disseram, Senhor, acrescenta-nos a fé. Por que eles disseram, Senhor, acrescenta-nos a fé? Porque até aquele momento ali, eles se sentiram assim em dificuldade de perdoar. Porque ainda eles não eram convertidos. Mas quando eles se converteram, não tinha dificuldade para perdoar. Então, muitos casamentos hoje são destruídos, por quê? Porque muitas das vezes um casal, um não perdoa o outro, não há um acerto, e muitos casamentos são destruídos por causa da falta do perdão. E assim são outras coisas. Então, na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus Cristo nos ensinou a oração, porque os discípulos pediram que Ele ensinasse eles a orar. O Senhor Jesus Cristo ensinou uma oração muito simples, mas de muito poder. Jesus diz, quando vós for orar, orareis assim, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois o teu reino é o poder e a glória para todos sempre. Amém. É uma oração que saiu dos lábios santos do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então diz o profeta de Deus, isto que eu li esta noite, que Deus nos dá todas as coisas. Deus nos dá todas as coisas. Além daquilo que nós necessitamos. Eu me lembro de um versículo de Salmo, um salmo bem conhecido, que diz assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Louvado seja Deus. O Senhor é o seu pastor? Tem te faltado alguma coisa? Esta é a pergunta. Não, eu creio que não. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Agora, Ele como sendo o nosso Senhor, se Ele quiser nos provar, Ele tem todo o direito de nos provar, para ver se de fato nós temos fé nele. Porque muitos, eles, quando são provados por Deus, eles começam a murmurar.
como aquele povo que saiu do Egito. Eles, na verdade, já saíram do Egito murmurando, quando se depararam ali diante do Mar Vermelho. E o profeta Moisés, ele clamou ao Senhor. O Senhor Jesus, que é Deus, né, disse: por que clamas? Fale. Por que está clamando? Porque tem muitos religiosos que vê o Senhor Jesus Cristo só no Novo Testamento, né? O Senhor Jesus Cristo, ele é antes da fundação do mundo. O Senhor Jesus Cristo não disse para aqueles religiosos, que aqueles fariseus disseram: tu não tens nem 50 anos, disse que viste Abraão? O Senhor Jesus Cristo respondeu para eles: antes que Abraão existisse, eu sou. E os religiosos que quiseram apedrejar ele, porque o Senhor Jesus Cristo estava dizendo: eu sou aquele que esteve lá na sarça ardente, lá com Moisés, falando com o profeta Moisés. Eu sou aquele que esteve lá com Abraão, que serviu a ceia com Abraão, quando Abraão voltou com a vitória nas mãos da matança dos reis. O Senhor Jesus Cristo, como Deus, ele nunca teve princípio e nunca terá fim. Como homem, sim, ele teve um princípio, mas como Deus, não. Por isso que a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus Cristo, ele é tanto Filho de Deus, como o verdadeiro Deus e a vida eterna. São ofícios, porque Deus tem vários ofícios, mas sendo o mesmo Deus. Todo momento, ele não é diferente. O Jeová do Velho Testamento é o mesmo Senhor Jesus do Novo, é o mesmo. Você não tem como, ninguém com uma visão espiritual pode ver outro Deus além do Senhor Jesus Cristo. Não pode, não tem como ver. Agora, se a pessoa ele não tem uma visão espiritual de Deus, como os sistemas trinitarianos, eles vê vários deuses, né? Por isso que os judeus falam que os gentios são pagãos, porque uma crença que vai além de um Deus é paganismo. Mas a noiva de Cristo, ela crê em um só Deus. Há um só Deus e Pai de todos, por todos e em todos. Louvado seja Deus. Pai de todos, está sobre todos. Louvado seja Deus. Em todos o Espírito Santo e por todos Senhor Jesus, sendo o mesmo Deus em várias manifestações, em vários ofícios. Louvado seja Deus. Que Deus nos dá todas as coisas, isso nós sabemos. E se Deus quer nos provar, Ele vai provar. Como Ele provou Jó, e provou muitos das eras passadas. Aqueles que ficaram firmes e foram fiéis, Deus lhe deu a vitória. Mas aqueles murmuradores, queixosos, que saíram do Egito, você pode observar que de 2 milhões que saíram do Egito, só 2 entrou na terra prometida.
e o profeta prega uma mensagem, 1 em cada milhão. Então, meus irmãos, nós temos que agarrar firme com nossos corações e alma, porque são muito poucos os que se salvam. A palavra de Deus diz. Uma certa vez, fizeram esta pergunta para o Senhor Jesus: Senhor, são poucos os que se salvam? O Senhor Jesus Cristo disse: porfiai por entrar pela porta estreita, porque muitos procurarão entrar e não poderão. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida eterna. E são poucos os que entram por esta porta. Porque o caminho é apertado, é estreito, a porta é estreita. Não tem como um caminho estreito passar multidões. São muito poucos, são pouquíssimos. Então, que este pouco que a palavra de Deus nos diz, sejamos nós. Nós, não somente aqui, mas aqueles que nos ouvem. A salvação deve ser buscada com temor e tremor. Um filho de Deus não se perde. Não. Mas se somos filhos de Deus, nós amamos a palavra de Deus. Quem ama a palavra de Deus, ele não quer desagradar a Deus. Ele faz de tudo para agradar ao Senhor. Porque aquele povo que saiu do Egito, a maioria deles, eles não agradaram ao Senhor. Eles desagradaram ao Senhor. Então, você pode observar que todas aquelas pragas que caiu lá no Egito, pelo poder da palavra falada do profeta de Deus, Moisés, nem os israelitas morreram. Eles morreram depois que saíram do Egito e entraram no deserto. Isto sucede hoje também. Muitos, quando estavam nos sistemas denominacionais, eles não morreram espiritualmente. Muitos estão morrendo e estão mortos depois que aceitaram a mensagem e, consequentemente, descreram da mensagem. O perigo é a pessoa, quando está na mensagem, é descrer da mensagem. É aí que está o perigo. Então, que nós sejamos Josué e Calebe, aqueles que estavam com a mensagem de Deus, independente do que acontecesse. Se as falhas dos homens faz você descrer da mensagem, isso quer dizer que você nunca andou com Deus, você andou simplesmente com o homem. Você simplesmente pegou uma carona no Evangelho. Você nunca entrou véu adentro, nunca entrou em Cristo. Porque aqueles que entram em Cristo, nunca mais volte para trás, nunca mais tem desejo de voltar atrás, nunca mais descrer da mensagem, nunca mais arrasou a mensagem de Deus. Ele, nosso Deus, nos dá perdão. É perdão para aqueles que querem aceitar a palavra de Deus como perdão. Mas só que com a simples leitura, não quer dizer que você esteja perdoado. Não.
Quer dizer que você tem de aceitar como seu perdão, você tem que receber em seu coração o perdão de Deus. Que Deus deu seu filho para morrer em seu lugar. Então é perdão. O profeta de Deus nessa mensagem fala daquele homem que quando estava na guerra e ele ouviu os tiros daqueles bombardeio, daqueles canhão, ele se assustou e saiu da linha do seu dever, ele saiu do posto do seu dever. Então o seu amigo correu atrás do presidente da época, que era Abraham Lincoln, e pediu a ele, por misericórdia, ao seu amigo, que ia morrer pelo pilotão de fuzilamento. Eles iam fuzilar aquele homem, porque ele deixou o posto de seu dever. Ele se acovardou, mas ele não fez aquilo, às vezes, por intenção. E aquele homem, que era amigo deste soldado, que estava preso, ia ser fuzilado, foi adiante do então presidente Abraham Lincoln, implorar por misericórdia. E Abraham Lincoln era um cristão, tinha um coração cheio de misericórdia, de piedade, e pegou um papel branco e assinou o seu nome, Abraham Lincoln. Eu declaro o seu perdão, você não morrerá. E assinou o nome dele. E esse amigo pegou aquele papel e correu até o seu companheiro que estava preso. Olha, eu consegui o seu perdão, você não vai morrer. E aquele homem, quando olhou aquele papel branco, ele não creu, ele não recebeu o seu perdão. Não, esse papel branco, qualquer um pode assinar o seu nome de Abraham Lincoln. Eu estou aqui já para ser morto e você vem com brincadeira. E virou as costas. Ele não recebeu o perdão de Deus. Ele foi perdoado pelo presidente, mas ele não aceitou o perdão. E uma semana depois ele foi fuzilado, sendo perdoado pelo presidente. E o profeta de Deus diz que nós fomos perdoados. Cada pecador, ele foi perdoado lá na cruz do Calvário. Mas muitos vão perecer no inferno porque não aceitam o perdão de Deus. Não querem o perdão de Deus. Zombam, criticam, e o perdão de Deus está aqui na sua palavra. A palavra de Deus tem poder para perdoar os nossos pecados. A palavra de Deus tem poder para nos redimir e nos lavar de toda injustiça. O Senhor Jesus Cristo disse: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho pregado. Mas somente aqueles que aceitam o perdão de Deus é que serão perdoados. Somente aqueles que crêem no perdão de Deus. O Senhor Jesus Cristo disse para os apóstolos, uma certa vez: aqueles que vós retiverdes os pecados serão retidos. Aquele que vós perdoar, serão perdoados. Este é o poder que Deus deu à sua igreja, a igreja do Deus vivo. A igreja de Deus tem poder para perdoar pecados. Mas sabe de que forma? O profeta de Deus ensina isso na mensagem, conforme está escrito em Atos 2:38. Arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados,
e recebereis o dom do Espírito Santo. Este é o poder da igreja. O poder da igreja está aqui na palavra. Tudo tem que ser feito baseado, alicerçados, fundamentados na palavra de Deus. A palavra de Deus diz: confessai-vos as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros para que sareis. Nós devemos. Se você tem algo contra alguém, confessa a sua culpa. Se você errou contra alguém, louvado seja Deus. Todos nós devemos fazer isso. O cristianismo verdadeiro está baseado nisto. Quando erramos, se somos cristãos, reconhecemos que erramos. E nos arrependemos e confessamos. E Deus não vê em nós nenhum pecado. Somos inocentes diante de Deus. Somos a igreja santa de Deus. Não a nossa santidade, mas a santidade de Deus. Os católicos romanos creem em santos mortos. Nós cremos em santos vivos. A palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo diz, aos santos que estão em Éfeso. Quem que o apóstolo estava falando isso? Estava falando para a igreja, aos santos que estão em Éfeso. Se Deus nos santificou, nós somos santos sim, ué. Você tem que crer na palavra de Deus. Porque o sangue do Senhor Jesus Cristo tem poder para isto. Ou nós cremos nisto, ou então estamos brincando de ser crentes. Não. Se estamos, meus irmãos, redimidos e lavados no sangue do Senhor Jesus Cristo, somos santos diante de Deus, santificados. A palavra de Deus diz, sede santos como eu, o Senhor, sou santo. Não diz a palavra de Deus? Para quem Deus estava falando isto? É para o mundo? Não, é para a sua igreja. Aos santificados que estão em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Ele nos dá perdão. É perdão para aqueles que querem aceitar a palavra de Deus como perdão. Mas só quem... A simples leitura não é simplesmente uma simples leitura que vai te deixar você perdoado. Não. Não é isto. Você tem que se arrepender genuinamente de seus pecados. Um homem, uma mulher, um jovem, um velho, seja quem for, não está apto para ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo sem primeiro se arrepender. Por isso que o primeiro passo de um homem, de uma mulher, para estar no verdadeiro caminho de Deus, é o genuíno arrependimento. E muitos são batizados sem nunca se arrepender. E as consequências nós estamos vendo aí diante dos nossos olhos. Porque os tais nunca se arrependeram, crentes velhos, e nunca se arrependeram dos pecados que cometeram. Mas, quando nós temos um verdadeiro e genuíno arrependimento de todos os nossos pecados cometidos, e somos batizados em nome do Senhor Jesus Cristo,
então somos perdoados e, consequentemente, somos candidatos ao batismo do Espírito Santo. Deus nos fez a promessa, e Deus está obrigado para com a sua palavra. Deus não está obrigado para com o homem, nem com a mulher. Deus está obrigado para com a sua palavra. Se estamos na palavra de Deus, então Deus está obrigado a cumprir a sua palavra. Louvado seja Deus. O Espírito Santo de Deus é o dom de Deus. Não é um dos dons, mas é o dom de Deus. O dom de Deus, irmão, é a vida eterna. Está escrito, porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. O salário da incredulidade é a morte. Morte espiritual. Muitos pensam que é morte física. Morte física, consequentemente, todos nós somos candidatos. Mas é a morte espiritual. O salário do pecado é a morte. Morte significa separação eterna de Deus. Morte física não é morte para um cristão. Não. Morte para Deus é separação eterna. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Não está escrito isso? Creia na palavra de Deus. Liberto da culpa é o que desejamos salientar quanto a isto. Um perdão de Deus é uma libertação da culpa. Não o distanciamento por uma doutrina filosófica, não, de algum tipo que possa, de alguma maneira, lhe dar um sentimentozinho de que você fez o que é certo, afiliando-se à igreja, ou aceitando algum credo. Não, mas é uma libertação da sua culpa. Pelo poder do Calvário, algo te libertou. Louvado seja Deus. Não há mais culpa. Não. Quando você é liberto, meu irmão, minha irmã, de todas as culpas e todos os pecados, há uma paz de Deus que descansa em seu coração. Você sente a paz de Deus. A paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará os nossos corações em Cristo Jesus. Você tem algum sentimento de culpa? Há algo que te acusa em alguma coisa no seu coração? Não. Se há algo que nos condena, diz a palavra de Deus, se o nosso coração nos condena, então nós não temos paz com Deus. Não. Mas, se não há nenhuma condenação em nossos corações, então temos confiança em Deus. Por isso que alguém que está em pecado, ele não tem condições de se aproximar de Deus, porque ele não tem fé para aquilo. Porque todos aqueles que se aproximam de Deus, é necessário que ele tenha fé, é necessário que ele tenha confiança. Mas se ele tem culpa, se ele tem algum pecado encoberto, como ele pode ter confiança em Deus? Como pode ele ter fé em Deus, se ele tem pecados que não foram confessados? Por isso que a palavra de Deus diz, aqueles que encobrem as suas transgressões nunca prosperará, mas aqueles que confessam e deixam alcançará a misericórdia. A misericórdia de Deus te alcançará quando nós nos acertamos
e colocamos tudo sobre o altar de Deus. Louvado seja Deus. Uma libertação da sua culpa pelo poder do Calvário. Algo libertou, não há mais culpa. A Bíblia diz, creio que foi Romanos 5:1, portanto agora, Romanos capítulo 8, verso 1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Louvado seja Deus. Nenhuma condenação há. Se estamos em Cristo Jesus, nós não entraremos em condenação. Louvado seja Deus. Porque não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Irmão, um homem, quando ele é liberto do pecado, um homem ou uma mulher, não há mais desejo em seu coração de andar atrás das coisas do mundo. Ele é gratuitamente perdoado e se torna nova criatura em Cristo Jesus. Porque assim diz as Escrituras, porque os que estão em Cristo Jesus, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Você é uma nova criatura, porque você estando em Cristo Jesus, você é nascido de novo, é transformado e se torna uma nova criatura. Não há em seu coração mais nenhum desejo de pecar, porque o sangue do Senhor Jesus Cristo, ele não apenas cobre, mas liberta, tira todos os desejos pecaminosos. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ele é gratuitamente perdoado e se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. E suas afeições estão colocadas nas coisas que são de cima, onde Cristo se senta à destra de Deus. Ele foi gratuitamente liberto. Ele não tem de ter algum sacerdote que lhe diga, ou algum ministro que lhe diga isto. Ele sabe dentro de si que ele está perdoado, porque aceitou isto nos termos que Deus enviou, através de Jesus Cristo. Que sentimento é estar livre do pecado. Que sentimento glorioso, maravilhoso. É quando nós estamos livres do pecado, liberto do pecado. Louvado seja Deus. Isso é maravilhoso. Muitos desejariam ser o que nós somos e não conseguem. Porque isso não depende de quem quer nem de quem corre, mas de Deus que se compadece. Isso é verdade. Que coisa terrível é alguém nascer um filho da perdição, como Judas Iscariote. A Bíblia diz que ele nasceu um filho da perdição. Teve uma grande oportunidade de ser um apóstolo de Deus. Teve a grande oportunidade de ser um cristão, porque Deus deu a ele a oportunidade, mas ele rejeitou. Ele não perseverou. Ele não perseverou. E Deus quer que nós seja perseverante, caminhando com Deus a todo o caminho. Louvado seja Deus. Irmãos, que Deus verdadeiramente continua nos abençoando. Eu creio que já foi o suficiente
Se nós formos continuar, nós poderíamos ir mais de 1 hora, mas a gente tem a consciência que os nossos corpos cansam também, né? Nós somos, assim, o corpo humano ele é meio frágil, né? Mas, se nós entrarmos na presença de Deus, todo o cansaço vai embora. Você já pensou, o profeta Moisés, só para terminar, o profeta Moisés ficou 40 dias e 40 noites na presença de Deus, sem comer, sem beber. Ele saiu do natural, ele entrou no sobrenatural. Nenhum homem, de forma natural, consegue ficar 40 dias e 40 noites lá no monte, orando a Deus, sem comer, sem beber e sem dormir. Aquilo não foi apenas Moisés, foi Deus em Moisés. Ele estava no terreno do sobrenatural, porque naturalmente ninguém consegue. O nosso corpo não aguenta, não suporta nem a metade. Mas o sobrenatural tem poder para tirar de nós o natural e nos fazer entrar no sobrenatural, se assim for necessário. Louvado seja Deus. O povo do mundo, o mundanismo aí fora, quando entra na época do carnaval, eles pulam 3, 4 dias aí sem dormir, porque há uma energia diabólica que entra neles. E Deus tem muito mais isso do que essa coisa imunda. Deus tem para nós uma energia do Espírito Santo, que faz homens de 90, 80 anos se sentir jovem. O profeta fala isso daquele pregador de 90 anos, e quando ele subiu no púlpito, o profeta ficou com dó dele, mas depois o profeta foi com dó dele mesmo, porque ele viu que aquele homem estava no sobrenatural, e aquele homem com 90 anos pregava como se ele fosse um jovem. Louvado seja Deus. Deus renova nossas forças, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe.